Quantas mulheres famintas. Amém? Estou muito feliz de ver vocês. Tem algumas amigas aqui de longa data, que eu falei que meu coração já ficou estremecido aqui. Falei, eu não posso chorar. Amém, queridos? Eu queria chamar meu esposo bem rapidinho. A gente só vai falar um pouquinho do curso DNA. 2 minutinhos. Olá, boa tarde, tudo bem? Pessoal, nós estamos aqui muito animados por rever vocês, essa igreja abençoada. Pastor Abílio é uma benção, Pastor Ed, Bilão. A gente ama muito esse ministério de longa data. O DNA nasceu em 2012, quando nós, andando pela cidade, pelas igrejas, a necessidade de atender a uma demanda que percebemos muito forte nas igrejas. No começo do ano 2000, a ONU falou que seria o século da solidão, da depressão. Augusto Cury recentemente falou que a ansiedade é o mal do século. E vendo esta carência, nós sentimos muito forte quando lemos um livro bem famoso, Conselheiro Cristão, o Espírito Santo falando, vocês idealizem um curso que atenda esta demanda na igreja. Os psicólogos têm o chamado deles, os psiquiatras, né? Mas o Espírito Santo colocou em nosso coração um curso bíblico, extremamente bíblico, para atender este anseio, esta lacuna que havia na igreja. E desde 2012 nós começamos a ministrar o curso e a gente vem dando um up nele a cada ano, a cada classe, a cada turma. Esse formato aqui é um formato novo, né? Que já estamos sentindo muito bem com esta nova proposta. E este curso ele veio ajudando muita gente chegando para o nosso meio, bastante abatido emocionalmente. E muitas pessoas durante o curso vão dando testemunho de libertação. Já estou até esquecendo de tomar meus medicamentos para acalmar a minha ansiedade. E muita cura e muita restauração. E a gente viu que poderíamos dar um foco nesta pegada ministerial. E desde então nós temos dedicado todos os anos neste propósito de levar à igreja, aos irmãos, uma terapia à luz da palavra de Deus. Então, estas 3 ministrações são lições condensadas. Nós estamos colocando em uma plataforma digital para vocês depois terem acesso e fazerem o curso com calma e se aprimorando na palavra de Deus, porque quando a gente aprende a lidar com as nossas emoções, com a nossa mente, a gente vive muito melhor, ok? Sejam bem-vindos e fiquem até a última ministração, porque cada ministração vai dar um salto. Então nós teremos esse primeiro momento, depois um segundo e no terceiro momento, se você puder ficar, meu conselho, fique. Vai valer muito a pena, ok? Amém. Então, em breve, né? Ninguém estava sabendo, viu, gente? Era surpresa, agora não é mais. Então, eu creio que estourando aí daqui uns 2 meses, mais ou menos, a gente está aí lançando a plataforma digital. Vai ser também algo que vai alcançar muitas pessoas que não conseguem fazer o curso. Amém? Então, vamos abrir a palavra de Deus. Estou feliz com minhas amigas, eu tenho pessoas que eram aqui, nós tínhamos uma igreja aqui, né? Alunas também que fizeram curso. Acabei de ver a Adriana, ali a Adriana foi fantástico, né? A Adriana, toda vez que eu vejo assim, algo chocante que Deus faz, no DNA, pode falar, né? Eu só estou falando isso, Adri. A Adri foi algo assim chocante que Deus fez na vida dela e eu acompanho ela no Face, viu? Fico de olho. Ela vivendo o propósito de Deus na plenitude, e ela, esses dias, sempre ela manda, né, um recadinho para mim, olha, o DNA mudou a minha vida. Na verdade, o DNA, gente, não é o curso, é a palavra que transforma. Amém?
A Ana também está aqui. A Ana é a madrinha do DNA. Eu falo que ela é a madrinha. A Ana Bipar. Fica de pé só um pouquinho, Ana. Não, é só para... essa menina, ela foi uma das pessoas também, a Ana, que me ajudou a alavancar o curso, né? Ela fez toda essa parte de apresentação. Obrigada, Ana. Fazer o logo, né? Pôr em ordem as apostilas. Ela me ajudou muito nisso. Então, eu agradeço a Ana e as minhas amigas todas, viu? Que eu estou vendo todas que estão aí. Quero tirar foto com vocês. E estou aqui muito feliz mesmo. Mas vamos lá. 2:45, tá? Porque eu tenho que ficar de olho no relógio, porque, gente, é muita coisa para Deus derramar, muita. Mas eu tenho orado para ser a medida que você precisa. Amém? Existe uma medida de Deus para ser liberada nesse lugar, porque Deus está à procura de mulheres maduras, mulheres curadas, mulheres que vão responder o chamado de Deus. Mas gente doente não dá fruto. Gente doente ou dá fruto podre, né? Você não vê o propósito de Deus se cumprir na tua vida, se você está enferma. Então, Deus, Ele quer hoje chamar uma milícia, um exército de mulheres que vão dizer sim, chega de ser menininha, chega de ser aquela pessoa do mimimi. Eu vou ser uma mulher madura, uma mulher que vou andar no Espírito, uma mulher que vou brilhar tudo aquilo que Deus tem para brilhar através de mim. Né? Nós temos uma frase do curso que é assim: à medida que Ele fizer em mim, Ele fará através de mim. Eu só posso estar aqui hoje com muita humildade no meu coração, com muito reconhecimento, que tudo que eu prego, que nós falamos e nós compartilhamos, você pode ter certeza, Deus fez em mim. Muito, muito. E Ele tem trabalhado, porque desenvolver novas atitudes não é uma tarde que vai acontecer. É a sua vida toda. E eu quero profetizar aqui em nome de Jesus, se você se apropriar e beber de tudo que você ouvir aqui hoje, a sua vida não será mais a mesma. Amém? Porque Deus vai falar ao teu coração. Eu queria abrir Salmo 147. Salmo 147, verso 1, diz assim: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, e é amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem um cântico de louvor. O Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel. Ele sara os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas. Queridas, vamos fazer uma oração bem rapidinho? Espírito Santo, nós te damos agora toda a liberdade, porque o Senhor só pode agir onde há liberdade. Por isso eu e cada uma de nós aqui damos liberdades para que o Senhor possa falar ao nosso coração. Nosso coração, nossos ouvidos espirituais estão atentos à Tua voz neste momento, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, queridas? Então vamos lá. A Bíblia diz que Ele pensa-lhe as feridas. Salmo 147. Se existe algo que todas nós temos, sem exceção, eu creio, são marcas. Alguém aqui tem alguma marca de algum acidente, de uma facadinha na hora de cortar o bife? Eu tenho várias, e eu tenho um grande problema que eu gosto, quem me conhece sabe que eu amo fazer pão. Eu curto fazer pão, fazer rosca, e eu tenho muitas marcas de queimado. Então eu vivo com o braço cheio de risco. Aí meu esposo fala, pega aquela luva que vai até o ombro, porque não é possível. Cada hora, aqui eu já estou com uma que foi da semana passada. Então todas nós temos cicatrizes. Né? Nós temos marcas, arranhões, algum tipo de marca. Né? Nós temos marcas exteriores que todos olham e veem, não é? Mas existem marcas exteriores que as pessoas veem, mas existem as marcas interiores, né? As interiores que são resultante de feridas que ninguém vê. Ninguém vê, ninguém nem imagina que está aí. E essas feridas,
internas, elas são feridas escondidas, né? Feridas que ninguém vê. E as feridas escondidas, elas são o quê? Elas são memórias. Feridas escondidas são memórias que a gente traz da nossa história de vida, lembranças que doem, porque em algum momento da tua história você foi abusada, você foi mal interpretada, abandonada, rejeitada, e ficou ali uma marca, ficou ali uma ferida, só que ninguém vê, mas ela está gravada na sua memória. E todos nós temos essas feridas, talvez alguns de uma maneira mais severa e forte, outros mais brandas, mas todas temos feridas emocionais. Então eu quero fazer uma pergunta. O que há por detrás desse seu sorriso aí? Me diz. O que há por detrás desse seu sorriso? Porque muitas de nós mulheres, a gente se esconde atrás de uma roupa legal, atrás de um bom perfume, atrás de uma roupa boa, né? Muitas de nós nos escondemos atrás de um título, de um diploma, mas existem feridas que ninguém vê, mas que elas têm feito você ficar aprisionada. E essa tarde é tarde de libertação neste lugar, amém? É tarde de libertação. E eu fui pesquisar essa palavra, pensa ali as feridas, essa palavra, sabe o que ela fala? Pensar as feridas fala de botar a mão e cuidar. Deus, Ele está desejoso hoje de botar a mão dentro de você e fazer um reboliço e trazer cura para você, amém? Aí diz que pensar nas feridas fala de curar e também botar a mão e fala de estabelecer um diálogo. As curas emocionais, elas precisam ter um diálogo com Deus. Deus quer trazer você a um relacionamento com o Espírito Santo para que as suas feridas possam ser saradas. Amém? Quantas mulheres estão aqui desejosas por isso hoje? Que Deus coloque a mão. Amém? Porque é Ele que faz. Amém? É Ele que faz. Então eu tenho uma boa notícia para você hoje. Ele tem cura para você. Amém? Ele tem cura para nós. Provérbios 4, 23, diz assim, vamos abrir lá. Você conhece talvez bem esse versículo, bem conhecido. Diz assim, sobretudo, o que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Tem uma outra versão, que é a linguagem de hoje, diz assim, tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. E tem uma outra versão que eu uso muito no curso, que fala assim, que é na Bíblia Viva. Eu gosto muito da Bíblia Viva. Diz assim, acima de tudo, filha minha, tome muito cuidado com as suas emoções, porque elas afetam toda a sua vida. As minhas emoções, as suas emoções, ela tem o poder de trilhar toda a sua jornada na terra, que pode ser uma jornada de fracasso, de problemas, ou pode ser de vitória, de alegria, de paz. Amém? Então, a nossa responsabilidade nessa história é nós guardarmos, né? Diz aqui, sobre tudo que se deve guardar. Isso quer dizer que você tem uma responsabilidade, né? Quando a gente aceita Jesus, a gente se converte ou entrega a vida para Jesus, né? E eu estou falando aqui não de uma placa de igreja, de uma religião, mas quando eu tenho um encontro com Jesus, o que acontece comigo? Às vezes a gente fala, agora eu já fiz a minha parte, Deus vai fazer o resto. Mas não é assim. Aceitar Jesus como Senhor da nossa vida é o início de uma grande história. E nessa história, nessa jornada, requer a minha parte. E aqui em Provérbios 4, 23, a minha parte é guardar. Então, guarde o teu coração, certo? Então, cuidar das emoções é muito mais que moda, né? A gente vive época, né? Hoje
é o coach da alma, e eu gosto muito disso, é tudo muito bom. Mas a gente precisa entender uma coisa, que Deus, desde o início, quando Ele criou o homem para viver uma vida de deleite e satisfação. Mas a gente precisa hoje, nessa tarde, trazer para nós qual a parte que me cabe nessa história, né? A minha responsabilidade. Então, é muito mais do que uma moda hoje, que modismo. Cuidar da alma tem a ver com uma jornada bem-sucedida na Terra, né? Então, todos nós fomos feridos em algum momento da nossa história. Tem pessoas que foram feridas no ventre da mãe, né? A gente atende aí há 25 anos aconselhamentos, e, gente, eu confesso para você, cada história mais triste que a gente ouve, né? Uma mais triste que a outra. Infelizmente, a gente vê o quanto a área emocional ela é afetada, né? Uma área que é muito, assim, terrivelmente afetada é a área de abuso sexual, por exemplo, né? A gente pensa que é uma coisa que aconteceu com alguém lá no fim do mundo, mas é muito, assim, é muito comum abuso sexual de pai, de avô, de parentes próximos, de amigos. E isso cria, assim, feridas muito grandes dentro de nós. Mas Deus é aquele que bota a mão, né? E Ele traz a cura para cada um de nós. Então, quando a gente é ferido, as nossas emoções hoje, elas têm a ver com tudo que a gente passou, com todas as nossas atitudes. As nossas atitudes hoje, elas são baseadas na nossa história de decepção, de frustração, de medo. Às vezes eu conheço alguém que é meio... Não sei se você já conheceu alguém assim, alguém que é estúpida, seca. Você fala, nossa, mal educada. Só que você conhece ela um pouquinho mais, você vê que é a história dela. Ela apanhou tanto, ela sofreu tanto em algumas áreas que ela não sabe se relacionar, né? Então, aquela pessoa, ela curada, ela vai mudar aquelas atitudes dela. Só que, por quê? Mas isso é errado. A gente não tem que viver hoje baseado as nossas atitudes na nossa história de ferida. Hoje, em Cristo, a base, o alicerce para as minhas atitudes deve ser a palavra de Deus. Amém? A palavra de Deus é a base da minha vida, é a base hoje das minhas atitudes. Então, Tiago 1:21, para quem está anotando, deixa eu abrir aqui. Tiago, depois de Hebreus, diz assim, Tiago 1:21. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Então, quando eu tenho um encontro com Jesus, a Bíblia diz que com o coração você crê e com a tua boca você confessa. Jesus é o meu Senhor. E Ele passa a habitar dentro de você. Mas a sua alma, ela não se converte assim. A sua alma, ela é dura de roer. E ela precisa passar por um processo de conversão, a sua alma. E esse processo de conversão, eu chamo de desenvolver novas atitudes diariamente. É quando eu deixo Deus, à medida que eu acolho com mansidão, eu tiro aquelas coisas que me deixam irada, me deixam irritada, que me machucam. Eu despojo, está escrito aí Tiago 1:21, eu me despojo dessas coisas, desse acúmulo de maldade, e eu acolho com mansidão a palavra que foi implantada em mim, porque ela é poderosa para salvar a minha alma. Amém? Então, a palavra, ela tem o poder de nos salvar na nossa alma, na leitura, na busca da palavra de Deus. Então, hoje, nós precisamos aprofundar na busca da causa das nossas feridas. Não é possível você ter novas atitudes aonde só se remedia, né? Quantos aqui, talvez, vai pensando aí, que você passou um momento tão difícil na tua vida, e você falou assim, deixa para lá, deixa para lá. Só que esse deixa para lá não foi embora. Ficou em algum lugar aí dentro de você. Num quartinho de bagunça. Ficou ali naquele quartinho tudo acumulado.
E a Bíblia, e a gente vê na palavra que não é para remediar. Deus tem cura para nós. Amém? Lá em Jeremias diz assim: curam superficialmente o meu povo dizendo paz, paz, quando não há paz. E aí logo em seguida, lá em Jeremias 8, um pouquinho para frente, acho que 8:22, ele diz: acaso não há óleo em Gileade? Acaso não há médico em Gileade? Quantos podem dizer, existe médico aqui? Ele está aqui hoje. E não é a doutora Silvia. Existe um médico aqui, o Espírito Santo. E existe remédio em Gileade. Existe um bálsamo que cura as tuas feridas. E você tem que sair daqui hoje decidida a dar um basta, a viver uma vida medíocre, uma vida inferior àquilo que Deus projetou para você. Amém? Só que isso, querida, não cabe ao pastor da tua igreja, não cabe ao teu psicólogo, ao teu terapeuta, não cabe ao teu marido, ao teu filho. Isso cabe a você. A vida é tua, você tem que tomar a rédea da tua história. A Bíblia diz lá em Gênesis: crescei, multiplicai, enchei a terra e assuma o comando. Assuma o comando. Diga assim: eu vou assumir o comando da minha história. Amém, queridos? Você tem toda a autoridade, a unção e a graça de Deus e a palavra dele para você tomar o comando da tua história. Amém? A Bíblia diz que na cruz Jesus levou todas as nossas dores, certo? Ele mentiu quando ele escreveu a palavra dele ou ele falou a verdade? Se ele levou sobre si as nossas dores, é porque ele levou. Então, o que cabe a nós hoje é aprender na palavra a se apropriar daquilo que Jesus já fez. Ele já te curou, ele já te libertou, ele já te restaurou. Mas você precisa aprender pela fé na palavra dele a se apropriar da sua verdadeira realidade, de quem você realmente é. Então, eu preciso aprender a entender quem eu sou. E a Bíblia diz que nós somos um ser tridimensional, um ser trino, né? Olha que chique. Você é 3 em 1. Você é 3 em 1. Você é espírito, você possui uma alma que habita num corpo. Não é assim que a gente aprendeu? Muitos já sabem disso, né? Então, 1 Tessalonicenses, para quem está anotando, 1 Tessalonicenses 5:23, diz que o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. O vosso espírito, alma e corpo sejam conservados. Obrigada, eu esqueci minha garrafinha. Sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso... Ai, abre para mim, por favor. Imagina, tranquilo. Imagina. É que, gente, aqui, sabe como que é, né? A gente fica tão empolgada e começa a falar muito. Obrigada, amada. Eu conheci a Silvia só de vista, porque eu vim aqui nos eventos, eu vim aqui na Dave Tyros, né? Que ela pregou aqui, foi maravilhoso. Aí eu vi vocês, mas eu não tive o prazer de estar junto, agora eu estou tendo. Amém? Então, vamos lá. 1 Tessalonicenses 5:23 fala para nós conservarmos íntegros e irrepreensíveis no espírito, na alma e no corpo. Isso quer dizer que você é espírito. Você é um ser espiritual. Né? E nesse lugar, a pessoa, o seu verdadeiro eu é o seu espírito. Mas você possui uma alma. A alma é onde você tem a vontade, as emoções, o intelecto, onde você veste o seu eu, que é o seu espírito. E o seu verdadeiro espírito, o seu verdadeiro eu, que é seu espírito, é onde você tem contato e comunhão com Deus. Então, eu e você... Eu vou falar para você uma coisa, é uma coisa que parece muito simples, mas ele foi na minha vida o segredo, um dos segredos para a minha vida mudar totalmente na área emocional. Quando eu entendi que quem tinha que comandar a minha vida não era a minha alma. Porque eu não sei a sua, mas a minha é terrível. A minha é terrível.
A minha alma é mimada, é mandona, a minha alma quer controlar tudo. Não é à toa que eu tive muito problema no meu começo de casada. Quase que eu deixei meu marido surtado, de tão difícil que eu era por causa das minhas rejeições, rebeldia, sentimento de abandono. Aí, quando eu casei, aflorou. Aflorou e eu assustei meu marido. Quase que eu separo em um ano de casada. Mas eu fiz uma escolha. Ou eu perdi o meu casamento, ou eu parava de pôr a culpa nele, de coisa que nem existia, e começar a olhar para dentro de mim e ver que eu precisava de guardar o meu coração, de sondar ele e ver aquilo que estava errado, despojar de tudo aquilo que estava errado e acolher a palavra de Deus. E foi tremendo. Gente, funciona. Vou dizer para você, funciona obedecer a palavra. É uma coisa muito linda quando você decide obedecer a palavra de Deus. Então, o que acontece com o homem? Em 1 Coríntios 2, 14, 15... 1 Coríntios 2. Eu estou começando do começo para a gente poder entender, amém? Toda a dinâmica de Deus para nós. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14 e 15. Diz assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual, ele julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. E aí no capítulo 3, verso 1, Paulo diz assim: eu, porém, irmãos, eu não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei de beber. O que aconteceu aí? Aqui nós vemos 3 tipos de pessoa. Então aí nós vemos ele falando do homem natural. Quem é o homem natural? É o homem que ainda não teve o encontro com Deus. Então, ele é um homem psiquicos, no grego. O que quer dizer a palavra psiquicos? Fala de psique. É um homem que anda na alma. É um homem que anda nas vontades que ele tem na carne dele. Mas a Bíblia diz que existe o homem que é o homem espiritual. Quem é esse homem espiritual? É o pneumaticos. É um nome grego. Pneumaticos fala de pneuma, fala do homem espiritual. Esse discerne todas as coisas. Essa sou eu e você, amém? Nós somos pneumaticos. Mas a Bíblia também diz aqui, Paulo, que ele não pôde dar um alimento consistente para o povo de Corinto, para a igreja de Corinto, porque eles eram tudo criancinha. Eles não quiseram crescer. Eles não quiseram se tornar pessoas maduras. Eles não acolheram com mansidão a palavra implantada para que eles pudessem ter a alma deles restaurada. Esses bebês espirituais são sarquicos, no grego. O que quer dizer isso? Homem carnal. É a pessoa que tem Jesus, que já aceitou Jesus, mas anda na carne. Ah, que Deus falou o quê? Eu não quero perdoar nada, eu não vou perdoar e acabou. Eu já atendi pessoas em aconselhamento que eu falei, querido, se você perdoar, acabou tudo aqui. Você vai viver uma nova história. Mas eu não quero perdoar. Eu falei, então, querida, o problema não é meu nem de Deus. O problema é de você, né? É seu. Então, olha que coisa forte, gente. Há uma responsabilidade em ser feliz que muitas vezes nós mulheres jogamos em cima de marido, em cima de casar, em cima de ter filhos, em cima de coisas. Mas a tua verdadeira felicidade está em você tomar a rédea da tua história debaixo da palavra de Deus. Amém? E quando você faz isso,
a tua vida começa a trilhar de uma maneira tremenda, começa a mudar. Então, eu não posso mais. Deus está procurando mulheres que querem crescer. Quantos querem crescer aqui hoje? Amém? Eu sei que a gente almoçou, né? Aí dá aquela preguicinha depois do almoço. Mas Deus vai pegar a gente hoje aqui. Então, eu e você, nós somos agentes da nossa história. Nós somos o agente principal da nossa história. Amém? E Deus, Ele escreve a nossa história através das nossas escolhas. Olha que forte isso. Deus escreve a tua história, mas através da sua escolha. Por isso, essa coisa de falar assim, Deus quis que eu fosse assim. Filha, Deus quer que você seja top. Deus quer que você seja bonita, saudável, cheia do Espírito. Como diz uma amiga minha, que é professora da palavra, ela é nordestina, ela fala assim, nós temos que ser sofisticada, minha irmã. Amo muito a Neuzinha. E ela fala isso, eu falo assim, Deus, a gente foi chamado para fazer diferença, para ser sofisticada, para ser chique no primeiro. Mas para que isso aconteça em todas as áreas da nossa vida, para que a gente seja plena, a responsabilidade de ser feliz é tua. Essa é a minha notícia para você hoje. Existe uma responsabilidade, amém? Então, a maturidade, ela nos leva à perfeição. Alguém aqui já ouviu falar assim, ó, não existe gente perfeita, não é? Existe gente perfeita? Eu também pensava assim, mas um dia eu estava lendo a Bíblia e Deus fala assim, Abraão, anda na minha presença e ser. Eu falei, se Abraão pode ser, porque eu também posso. Mais ainda, porque eu estou na nova aliança. Eu tenho o Espírito Santo para me ajudar nessa perfeição, não é? Aí eu fui estudar, eu fui ler sobre perfeição. Sabe o que quer dizer perfeição? Maduro. Abraão anda na minha presença e ser maduro. O maduro não se ofende com qualquer coisa. O maduro é obediente. O maduro, ele toma posição da história, ele toma a rédea da história dele. Ele tem um relacionamento com Deus. Então, Abraão, à medida que ele foi relacionando com Deus, ele foi amadurecendo. Eu fiz muitos cursos, né? Fui muito para o Rio de Janeiro. Gosto muito da Ana de Brito, é uma bispa. Muito que eu considerava ela uns anos atrás, a gente falava que ela era a papa da área emocional. E fiz cursos em Goiânia, muitos mesmo, terapia em grupo, tudo. Mas eu vou te confessar aqui uma coisa, um segredo aqui. Sabe quando eu comecei a ser transformada? Quando eu decidi ter uma vida de intimidade com Deus consistente. Eu decidi andar com Deus, ter uma vida com Deus e ser obediente a Deus. E funcionou. Cresci um pouquinho, mas eu sei que eu vou mais. Eu estou subindo, amém? Todo dia eu levanto e eu falo, estou subindo. Estou indo para mais alto. Né? Eu gosto muito da Joyce Meyer, né? Acho que vocês todos conhecem. E ela fala assim, como que ela fala, gente? Ela diz que ela acorda de manhã e diz assim, hoje será um dia de boas notícias. Todo dia eu levanto e falo, Senhor, hoje eu terei boas notícias. E hoje eu vou subir. Aí quando vem aquela pressão, que eu começo a ter tique-tique nervoso, quando eu quero ficar brava, aí eu falo, quem manda aqui não é você, alminha rebelde, alminha nervosinha. Quem manda aqui é o Espírito, e o Espírito, ele tem paz. O Espírito, ele anda na palavra. O Espírito, ele é brando. Aí, na mesma hora, eu mudo o chip, eu mudo aqui dentro. Gente, é assim que funciona. A gente fica esperando a vida toda, 20 anos de igreja, e você na mesmice de vida. É difícil ser crente, gente. Carnal é muito chato. Eu falo isso com meus filhos. Ser um crente que não anda com Deus na palavra dele é muito chato ser crente. E vai no culto, e levanta a mão, canta. Mas quando você tem um relacionamento com Deus, gente, você não vem para a igreja para receber, você vem para dar. Porque você está cheio da glória dele. E é isso que ele quer fazer com a gente. Amém? Ele quer nos encher da glória dele.
Gênesis 2:15, lá ele fala que Adão, Deus deu uma ordem para Adão. Você está num lugar ótimo, Éden, perfeito, um lugar de deleite. Mas lá Deus falou para ele, guarda o teu coração e cuida. Guarda o teu jardim, não é? Desde o Éden, Deus está dando a dica. Deus está dando a dica. Adão, guarda e cuida. Havia uma responsabilidade de Adão. Só que Adão falhou nessa ordem, nesse conselho que Deus deu. E lá em Gênesis 3, você pode ler em casa depois, Gênesis 3, de 8 a 10, diz que todos os dias Adão e Eva se relacionavam com Deus numa coinonia, numa comunhão. Ali eles eram supridos, mas o homem desobedeceu. A hora que o homem desobedeceu, a lacuna se abriu. Um buraco ficou dentro do homem, porque só Deus pode preencher os anseios do nosso coração. Né? Tem pessoas que se relacionam com uma pessoa, depois já está com outra, e depois pode ser que amanhã vai estar com outra, e a gente ainda fala, né? Nossa, pessoa aí, pelo amor. Mas ela tem um buraco que ela precisa entender que Deus quer preencher. Amém? E a Bíblia diz que esse homem, por causa da ausência de Deus, entrou o medo. Né? A segunda palavra, daqui a pouco, vocês vão ouvir uma palavra tremenda sobre ansiedades e temores, como a gente lidar com eles. Mas lá no Éden, entrou o medo, entrou as ansiedades, o sentimento de fugir de Deus. Mas Deus, ele confronta Adão, né, dizendo, Adão, cadê você, Adão? E Adão, ele teve ali, né, um confronto, porque Deus, ele nos confronta. E uma das formas da gente crescer, das mulheres crescerem, é com autoconfronto. Você precisa aprender todo dia, a hora que for dormir, ou de manhã, você vai ter seu tempo com Deus, você se autoconfrontar. Por que aquela hora eu fui bruta lá com a minha colega de trabalho? Por que hoje eu estou nervosa e irritada? Se você não sabe por quê, ora para o Espírito Santo mostrar e para você corrigir aquilo. Amém? Gente, crescimento, ele acontece dessa maneira, com autoconfronto, quando você se olha. Então, nós precisamos entender que quando Adão, ele fugiu de Deus, a transparência que havia entre Deus e o homem foi quebrada. E o homem, ele começou a se esconder. E nós temos a tendência de esconder tudo num quartinho da nossa alma. Quantos aqui tem quartinho da bagunça em casa? Pode falar, não precisa ficar com vergonha. Gente, quem eu tenho certeza que não tem é a Alessandra. Porque a Alessandra é designer de organização. Eu estou na casa dela, eu falei, meu Deus, eu preciso aprender com ela. Eu falei, dá um curso para nós aí. Gente, agora eu moro em apartamento e não dei muito lugar, não. Graças a Deus tem muito guarda-roupa, estou aprendendo, viu, Alê? Estou aprendendo. Uma coisa em cada lugar. E me melhorou muito, porque eu tinha uma tendência de ser desorganizada terrível. E me fez bem isso. Então, nós temos quartinhos de bagunça dentro de nós, aonde você empurra aquela dor, você tenta apagar, fechar com 7 cadeados aquela memória, para que você não lembre mais daquilo, mas ela está ali. Então, nós temos áreas cegas e temos áreas também escondidas. O que são áreas cegas? É aquela área que todo mundo está vendo, mas você não enxerga. Sabe quando o desconfiômetro quebra? Né? Aí todo mundo fala, nossa, aquela amiga lá, ela é murmurenta, né? Nossa, ela murmura, só murmura. Mas às vezes ela não percebe. Por quê? Porque são feridas que fizeram ela ter aquela atitude. E como ela pode ser liberta dessa área cega? Quando ela é confrontada. Por isso, nós amamos o confronto, né, gente? Eu amo. Ninguém gosta de confronto. Mas o confronto, ele gera crescimento. Então, se abra para ouvir. Quando Deus puxar a tua orelha, ou alguém vier com muito amor, uma amiga, e fala, olha, você às vezes murmura demais. Vai para o teu quarto, fala, Senhor, se eu sou assim mesmo, muda meu coração. Algo que o Espírito Santo trabalhou em mim foi a rebeldia. Eu tinha uma religiosidade, assim, uma rebeldia muito escondida, que ninguém percebia, que eu escondia atrás de um sorriso.
Até que as crises vieram e eu falei para o Espírito Santo, o negócio é o seguinte, meu marido fica falando que eu sou rebelde 24 horas por dia, eu já não aguento mais. Ou o senhor fala se é verdade, ou eu vou decapitar esse homem. Eu vou arrebentar com esse homem, né, quando eu casei. Isso já faz 25 anos, gente, quase 26. Graças a Deus, ninguém matou o outro, né, amor? A gente conseguiu melhorar um pouquinho. Então, Deus falou comigo, gente. Deus falou comigo que havia rebeldia incrustada da minha história de vida, da como meu pai e minha mãe se lidavam um com o outro, né? Aquilo gerou em mim algumas atitudes muito ruins. Mas quando eu entendi, eu comecei a aprofundar na busca dessa minha libertação, porque eu não queria ser assim, né? E foi tremendo, Deus começou a trabalhar em mim. Então, existe a área cega, mas existe a área escondida. O que é a área escondida? É a área que ninguém vê, mas você sabe muito bem. Ali estão os pecados, ali tem coisas que você não quer que as pessoas saibam, que você vai ficar com vergonha, né? Eu me lembro, eu não vou poder falar testemunhos aqui, porque senão a gente vai muito longe, a hora voa. Mas assim, gente, olha, teve uma história que me marcou muito, de uma senhora bem idosa mesmo, que ela, quando era novinha, ela 1900 e bolinha mesmo, ela já era bem idosa. Ela estava namorando, imagina, aquela época, e ela engravidou, solteira. E o pai ia fazer o quê? Pegar as espingardas, os capanga dele e ia matar o cara, se soubesse. Para não acontecer isso, ela fez um aborto. Só ela sabia e só ele sabia, mais ninguém. E a mulher lá que fez o aborto. Passaram-se mais de 40 anos. E um dia eu estava num grupo de discipulado, conversando, e eu estava contando, falando sobre a transparência. Tiago diz, confessai as vossas falhas, os vossos pecados, uns aos outros, para serdes curados. E ela me chamou depois e falou, olha, eu escolhi você para ouvir um segredo meu. Eu tinha uns 30 anos, faz muitos anos atrás. E ela, bem idosa, a mulher estava beirando, gente, uns 70 e pouco, 80, 76 anos, quase 80. E eu ouvi aquela mulher chorar. E ela dizer que depois que ela casou com esse homem, não teve, isso da boca dela, não teve uma noite que ela não punha a cabeça no travesseiro e ela não chorava e ficava angustiada de ter cometido o aborto. Ela carregava mais de 40 anos uma culpa. E eu pude ser uma anunciadora das boas novas para ela dizer que Jesus já havia perdoado, que Jesus não queria que ela levasse aquele peso. Gente, parecia uma coisa de louco. Ela fez botox de graça. Ela saiu de lá sem aquele peso, ela saiu com o rosto esticado, toda bonita. Eu falei, querida, você é livre, Jesus já te perdoou. Sabe, às vezes a gente carrega dentro de nós feridas que a gente precisa confessar. Não é para você vir aqui no culto domingo à noite e pegar o microfone, não. Amém? Mas você precisa ter pessoas, talvez na tua igreja, na tua comunidade, você que é daqui, pessoas sérias, pastores, líderes, pessoas que você vai poder falar coisas que estão no teu coração, que ali vai orar e encerrar, e virar a página. Né? Porque as pessoas, elas acham assim, não tem nada a ver. Né? Eu me lembro de uma moça que ela estava com um problema de... o pai abandonou uma escadinha, né? Ela e mais 2 irmãs, abandonou. E ela já estava adulta, obreira numa igreja, uma moça de oração e tal. Aí eu falei assim, e no aconselhamento, eu falei, e o seu relacionamento com seu pai? Ela, ótimo. Eu falei, mas seu pai abandonou você? Ela falou, não, mas isso eu já resolvi, eu já perdoei. Eu falei, glória a Deus, então vamos orar. A hora que nós fomos orar, essa mulher, ela saiu dela, ela apagou. Aí começou a abrir a boca, e sabe aquela abrição de boca que não é normal? E ela começou a ter uma opressão maligna terrível. E eu falei, então hoje, já que você diz que perdoa, nós vamos dizer aqui, diante de Deus e diante do diabo, para ele ouvir, que você já liberou o perdão. Na última aula de hoje, você vai receber revelações, assim, diamantes do céu sobre essa área. Mas o que aconteceu com ela? A hora que ela orou,
ela foi liberta porque ela estava aprisionada na amargura com relação ao pai dela ter abandonado a família. Só que ela pôs isso num quartinho. Quantos estão entendendo? Pôs no quartinho. Chega de empurrar a vida com a barriga. A tua vida tem muito valor para você continuar assim. Tem muitas mulheres cristãs que a gente atende, que estão presas na pornografia na internet. Não é porque ela é sem vergonha. Não é porque ela tem pombagira, não é nada disso. Porque há um vazio tão grande, está tão frustrada, até no casamento, que o diabo acaba apresentando uma porta, um portal do inferno para ela. E leva muitas mulheres à destruição. E isso, gente, eu não vou falar mais, senão vocês não estão entendendo. Tem muitos testemunhos que eu poderia dar, mas são coisas fortes. E tem coisas que são sentimentos que você tem, que você guarda de amargura, de tristeza dentro de você. Então, aquilo que está escondido está na mão do diabo. Aquilo que está escondido está na mão do diabo. Você precisa confessar, você precisa pôr para fora. Amém? A Bíblia diz em Isaías 52:2 assim: levanta-te do pó, ó cativa, filha de Sião, e toma o teu assento. Então, a filha de Sião, que sou eu e você, que é a igreja, a gente pode ter cativeiros. É um engano dizer que porque você tem Jesus, é uma coisa. Mas você pode ter cativeiros, lugar de prisões em alguma área da tua vida. E você precisa ser liberta e tomar o teu assento no lugar certo. Qual é o lugar que você tem que assentar? Com Cristo nos lugares celestiais. Você tem que chegar lá toda linda, com a coroa na cabeça e brilhar. Amém, queridas? Quantas mulheres vão brilhar a partir de hoje? Amém? Toma posse disso. Eu não vou ficar assentada na depressão, assentada na frustração, assentada no medo, assentada nesses lugares que eu não fui chamada para estar. Eu fui chamada para estar assentada com Cristo. Quando o diabo vem lançando contra mim alguns sentimentos da minha velha história, eu faço assim, ó. Diabo, ó, olha onde que eu estou. Eu estou assentada com Cristo. Eu olho lá embaixo, porque é lá que Ele está. E eu estou assentada com Cristo em vitória. Amém? Dia a dia em vitória. E um dos sentimentos terríveis que nos toma é o sentimento de rejeição. Rejeição é essa lacuna que ficou lá no Éden por causa da falta do amor de Deus. Esse buraco se abriu, né, nas nossas emoções, porque o homem foi feito para ser amado. Amém? Quantos foram feitos para ser amado aqui? Amém? E quando você experimenta do amor de Deus, você vai parar de ter crise no casamento, esperando que o marido preencha o seu vazio. Vai esperar sentada, amore. Vai esperar sentada. O seu marido pode ser o marido mais maravilhoso do mundo. Ele não vai preencher o vazio da tua alma, não vai preencher. Você precisa aprender a preencher o que foi roubado lá no Éden, porque Jesus já veio e já te restaurou nessa área, amém? Ele já te trouxe de volta para o Pai. Então, nós precisamos entender que Jesus, ele foi o mais rejeitado de todos, diz a palavra. Por que Jesus foi o mais rejeitado de todos? Para que hoje você seja a mais amada de todas. Ele fez uma substituição, levando a sua rejeição, o seu medo na cruz, no seu lugar. Então, quando eu sinto algum sentimento de rejeição, na hora eu falo, Jesus já trocou comigo, Ele que fique com a minha rejeição, eu vou ficar com o amor dEle dentro de mim. É uma postura, gente, pela fé. Se você ficar racionalizando os seus sentimentos, você vai viver como muitas mulheres que eu conheço, que vivem tomando ansiolítico. Não é um ano, não é alguns meses. Eu conheço mulheres que tomam há 40 anos ansiolítico. Nem podia, né, doutora? Eu acho que chega uma hora que até o corpo vai. Não é? Então, por quê? Porque ela decidiu racionalizar os seus problemas. Para de racionalizar, creia na palavra e você vai ver o fruto na tua vida. Amém? Porque nós somos da fé. Amém? Você é da fé. E quem é da fé é abençoado, diz a palavra. Então, queridas, a rejeição é uma das armas favoritas que o diabo usa para nos destruir. E ela começa muito até na infância.
né? Eu já atendi mulheres que não conseguiam vencer a depressão. No aconselhamento, Deus trouxe uma visão, Deus trouxe a luz, que o pai, na barriga da mãe, chutava a mãe e queria que a mãe abortasse. E ela não entendia o tamanho da dor que ela tinha de rejeição, de abandono, de depressão, espírito de morte. Então, eu preciso entender uma coisa, que as rejeições, elas podem ser curadas quando você tem uma revelação do amor de Deus. E que só Ele pode te preencher. Só que isso não pode ficar no papel, é muito lindo. Você tem que se apropriar pela fé. Amém? Então, o seu valor não está naquilo que você pensa a seu respeito, mas naquilo que Deus pensa a teu respeito. Amém? Efésios 3,17, eu não vou ficar lendo por causa do tempo, mas anota aí, Efésios 3,17, fala para nós estarmos alicerçados e arraigados no amor de Cristo. Então, eu quero fazer uma perguntinha aí para você. Aonde você está arraigada e alicerçada? Naquela dor? Naquela decepção? Naquela ofensa? Naquele medo? Mas hoje Deus está convidando você a enxergar aonde você está arraigada. Em Cristo. Amém? Então, Efésios 3 fala isso. E eu queria que você anotasse aí para você ler depois em casa, 2 Coríntios 3, 18. Gente, olha que lindo, eu sou apaixonada por esse versículo. Só que eu vou ler para você na versão mensagem. Diz assim, ó. Nossas vidas, elas ficam gradualmente, olha a palavra. Nossas vidas ficam gradualmente mais bonitas e brilhantes à medida que eu dou liberdade para Deus me tornar como Ele é. Então, à medida que Simone, eu dou liberdade para Deus me fazer como Ele é, porque esse é o propósito de Deus, que eu seja a imagem do seu Filho Jesus, amém? E a medida, gente, é gradualmente, é de glória em glória, é aqui hoje, um pouquinho que você mais vai receber aqui hoje, é uma glória, é de glória em glória, de glória em glória, de revelação em revelação, você é transformada à imagem do seu Filho. E o que acontece com a gente? Nós vamos ficando gradualmente mais bonitas e brilhantes. Então, olha para a tua amiga, fala para ela, você está brilhando! Você está brilhando! Ô, glória! Eu já posso ver a glória de Deus aqui brilhando. Aleluia. Amém, queridas? Agora, quais são as causas, né, da rejeição? A rejeição, ela entra na nossa história através de uma gravidez indesejada, de um aborto tentado ou tentado, né? Ou, como diz a palavra? Tentado mesmo, né? Sexo errado, no sentido assim, tem pai que ele quer ter uma menina, o sonho é ter uma menina, aí nasce um menino. Meu pai sonhava com o Júlio César, nasceu a Simone. Aí tem hora que eu falo assim, meu Deus, eu sou um trator. Tem hora que eu vou, meu marido fala amor, mais feminina, amor. Calma. Meu Deus, por que eu sou assim? Eu sou um trator, eu vou passando e vou... Aí eu vou, calma, Simone, seja mais delicada. Mas não estou dizendo que é por isso, amém, queridos? Mas muitas vezes, quando assim um pai, alguma pessoa, ela tem um desejo, isso pode trazer vários problemas em nós, e até mesmo nessa área do homossexualismo, que hoje é muito forte, lesbianismo e tal. Ter nascido com um problema de saúde, uma deficiência, comparação com irmãos. Aqui é claro que ninguém passou por isso, mas é muito comum, né? Comparar teu irmão, tá vendo? Ele é inteligente, ele é isso, e você, né? Isso gera, se você faz isso com teu filho, vigia, muda, pede perdão, né? Tudo dá tempo, Deus, Ele pode mudar a história. Toda criança adotada, se você tem um filho que você adotou, ou você é adotada, há uma orfandade que precisa ser orado e quebrado, de rejeição, morte dos pais, abuso verbal, emocional, sexual, o bullying, conflitos no lar, família que tem muita briga, família disfuncional, gera muita rejeição, casamento, quando há infidelidade, quando há divórcio,
isso machuca demais uma pessoa, deixa a mulher, no caso que somos mulheres aqui, deixa a mulher lá no pó, com sentimento de autoestima baixa, né? Você pode perceber, eu não estou generalizando não, mas uma mulher quando ela se divorcia, se ela não firmar em Deus e na palavra e ser assistida, sabe o que vai acontecer com ela? A tendência é ela casar rapidinho de novo, ou envolver com outra pessoa de novo e dá problema. Aí ela vai largar, e aí vai virar, gente, um forfé, uma bagunça só. Né? Eu aconselho quando uma pessoa, infelizmente, não teve jeito, a pessoa se divorciou, eu falo assim, tira um tempo para você, restaurar você, investe em você, cuida de você, aí você, lá na frente, vai ter um relacionamento, vai fluir de Deus. Porque senão a pessoa ela vai se envolver não baseada num propósito de Deus para ela, mas baseada numa dor que ela quer preencher. Quantos estão entendendo? Ela quer preencher aquele vazio porque ela foi rejeitada, aí ela só dá com os burros na água, né? Então a gente precisa atentar para isso. E nessa história toda, os pais, eles têm uma influência muito poderosa na nossa história. A forma como você foi criada, a forma como foi o seu lar, a forma como seu pai e sua mãe agiram, tem muito a ver com o que você é hoje. Então, quando eu e você, nós somos roubados do relacionamento com os pais, o que acontece? A orfandade, ela nos assalta. Né? E a orfandade é aquele sentimento que você não pertence, que você não é acolhida, você se sente perdida na multidão. Muitas pessoas que têm pais vivos, né? Hoje acontece muito isso, órfão de pai vivo. O pai e a mãe não morreram, mas a liga emocional e espiritual entre pai e filho é tão distante, aonde abre porta até para a entidade demoníaca. Tem um espírito, que a gente não vai entrar agora nisso, mas o espírito de Moloque, que deriva a palavra moleque. Né? O meu esposo, ele tem uma experiência muito forte nisso. Porque ele foi moleque de rua, 6 anos, já quase morreu lá no Rio Paraíba. Imagina, 6 anos de idade, seu filho ficar na rua. Né? Vários sentimentos. Aí ele falou que saía só com uns menininhos meio bandidinho, meio terrível. Ele ficou perdido. Por quê? Porque ele não teve esse link a orfandade tomou posse. E existe um espírito, o espírito de Moloque, que é aquele que reinava lá. Quando o rei Manassés jogava os filhos naquela fornalha, era aquele espírito. Então, está lá na Bíblia. É que eu não vou entrar nisso agora. Mas a orfandade, ela é algo muito sério. Se você tem feridas, lembranças do teu pai e da tua mãe, de rejeição, de abandono, ou você foi abusado em alguma área emocional, sexual, alguma situação que seus pais não conseguiram te suprir, você precisa buscar de Deus a tua cura, né? Para se apropriar do amor de Deus. E o segredo para a gente receber a cura do Senhor é a gente entender isso. Eu quero terminar falando aqui em cima de paternidade. 1 Crônicas 4, 9 e 10, diz assim, 1 Crônicas 4, 9 e 10. Foi Jabes o mais ilustre, o mais honrado do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, tomara que me abençoes e me alargue as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus concedeu o pedido que tinha feito. Esse texto aqui de 1 Crônicas, ele fala que Jabes, a mãe dele, teve ele com dores, e ela deu à luz com tanta dor que ela pôs o nome dele de Jabes, que é filho da dor, filho da aflição. Ai, que nome horrível. Não coloque o nome do teu filho de Jabes, amém? Não faça isso. Agora, uma coisa que a gente tem que atentar aqui. O pai, na cultura judaica, quem dava o nome para o filho era o pai. E cadê o pai de Jabes? Cadê o pai desse menino? Né? E nome fala de identidade e de destino. Então, aqui, em virtude dessa dificuldade do parto,
a mãe de Jabes o amaldiçoou com aquele nome, porque o nome é algo muito sério. E na Bíblia, o pai, né, no Velho Testamento aqui, ele tinha a responsabilidade de nomear o filho. Vocês lembram? Vou dar um exemplo de Zacarias, né? Ele queria pôr o nome de Zacarias filho. Aí, estou dando um exemplo aqui, né? Aí Deus falou, não. A mãe falou, não, o anjo falou que vai ser João. E porque ele não creu e ele ficou lá cismando, lembra? Deus fechou a boca dele. Só quando a criança nasceu, Zacarias, que era o homem, o pai, ele escreveu na plaquinha lá, seu nome será João. Aí ele voltou a falar. Porque o pai, ele dá um nome. Nome fala de destino. Nome fala de identidade. Então, o que aconteceu com Jabes? Jabes, o pai dele não estava na história dele. E talvez aconteceu isso com você. Talvez seu pai nunca foi presente na tua história. Ou talvez, como muitas mulheres que eu converso, que as mães são tão feridas que elas não conseguem cuidar das filhas. Elas ferem ao invés de ajudar as filhas, por causa das feridas dela. Mas a Bíblia diz que Jabes, ele rompeu com aquela maldição do nome dele. Fazendo o quê? Como que ele quebrou essa maldição na vida dele? Fazendo a oração. E qual oração que ele fez? Ele orou ao Deus de Jacó. Quem que era Jacó, gente? Jacó era aquele rapaz, que é irmão gêmeo de Esaú, que ele roubou a bênção do irmão e por isso ele teve que picar a mula, fugir, né? Ele deixou toda uma história de família, porque ele errou, ele roubou a primogenitura, né? A bênção do filho primogênito, que Esaú nasceu primeiro, e ele ficou 20 anos fora. Na última aula de hoje, a gente vai falar sobre isso, é muito lindo. Mas o que aconteceu com Jabes? Jabes falou, Deus, o mesmo Deus que tocou a vida de Jacó, o que aconteceu com Jacó? Jacó, ele fugiu, como eu estava dizendo, ele fez a vida dele, 20 anos depois, a ficha dele começa a cair. E ele tem um encontro com Deus lá em Peniel. Isso está lá em Gênesis 32, 28, 30, até 32. Você vai ler essa história. Aí o que aconteceu com ele? A Bíblia diz que ele lutou a noite toda com Deus. Eu quero a minha bênção. Eu quero a minha bênção. Eu quero a minha bênção. Porque, Senhor, eu deixei... A mãe dele morreu nesses 20 anos. Ele perdeu contato com o pai. Olha que destruição na família. Quantas vezes a gente se fere com a família, a gente muda e a família fica para trás. Sabe, marcas profundas familiares. Jacó, ele tinha feridas profundas, porque ele sabia que ele também tinha errado. Mas a Bíblia diz que quando ele estava em Peniel e lutando com o anjo lá, que era o próprio Deus, e o anjo falou assim, qual é o teu nome? Ele falou assim, olha o confronto. Qual é o teu nome? Ele falou, meu nome é usurpador, meu nome é ladrão. Ele teve que falar o nome dele, porque Jacó significa isso. Aquele que dá um jeitinho, brasileiro não. Aquele que dá um jeitinho. E aí o que aconteceu, gente? Olha que coisa tremenda. Aquela hora que ele falou, eu sou isso. Deus falou, então hoje, que você encontrou comigo, seu nome não será mais Jacó, mas seu nome será Israel. A partir de hoje, você será um campeão com Deus, um príncipe. Gente, Deus, Ele ama encontros. Sabe, você não está essa tarde aqui por acaso. Amém? Nem eu imaginava que eu pudesse um dia voltar para Bauru pregar na CMC, nessa igreja poderosa. Mas eu estou aqui hoje, eu creio que é em nome de Jesus para dizer algo para você. Deus, Ele quer mudar o teu nome, querida. Ele quer mudar a tua identidade, Ele quer tirar as rejeições, as tristezas. Ele quer mudar, quebrar a orfandade que está sobre a sua história. Sabe, quando a gente tem orfandades não resolvidas, paternidades não resolvidas, a gente tem dificuldade de relacionar na igreja. A gente tem dificuldade com líderes espirituais,
Porque aquilo lá não é o pastor, que lá você está vendo para o seu pai. Aí você vai orar, ter relacionamento com Deus, não é Deus, é o seu pai que fez tanta coisa ruim com você. E isso acaba fazendo uma confusão dentro de você e você só vai perdendo. Mas nessa tarde, Deus está dizendo para você aqui, para mim, você não é mais Jacó, você é uma princesa. Amém? Hoje você pode sair desse lugar de orfandade e sentar no colo do Pai. Amém? Num Pai que é amoroso, que ama, que cuida, que supre esse vazio que ninguém consegue suprir, que ninguém consegue preencher. Amém? Ninguém consegue preencher. Então, o que aconteceu com Jacó? Ele fez aquela oração e a Bíblia diz que ele se tornou o mais ilustre. Aquele que era para ser a maldição familiar, filho das dores, se tornou um príncipe na casa dele. E eu quero dar essa palavra para você. Você é uma princesa na casa do Pai, amém? E hoje Deus ele está aqui. Eu queria que você fechasse seus olhos por um momento. Abre os olhos de novo, perdão. Só para ler o último, anota aí. Romanos 8, 16 e 17 para nós orarmos. Queria chamar meu esposo aqui. Romanos 8, 16 e 17. Diz assim: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Aí no 17, ora, se somos filhas, somos também herdeiras, herdeiras de Deus, co-herdeiras com Cristo, co-herdeiras com Cristo, e se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Então, se eu sou filha de um pai amoroso, eu tenho que me apropriar da minha identidade. E eu quero dar uma palavra para você. A gente quer complicar muito, cura interior, vamos fuçar lá não sei na onde, tirar da onde nem existe. Querida, cura da alma é muito simples. Eu sou bem prática. E eu creio na palavra que Deus ele não complicou, Ele descomplicou. Você precisa, para você ser liberta das suas rejeições, dos seus medos, da sua orfandade, é você diariamente desenvolver uma nova atitude, como diz Romano 12, 1 e 2, né? Pela renovação da palavra, você vai sendo transformado e experimentando a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, não é assim? Então, quando eu tenho a revelação de quem eu sou, e se eu perguntar para você quem você é hoje, você tem que saber e ter uma revelação, não aqui, aqui. Por isso, guarda o teu coração. Aqui não está marcado, guarde a sua mente. Guardar a mente é outra lição. Talvez daqui a um tempo, quando a gente voltar, podemos falar da batalha da mente, que tudo é bom, né? A palavra é maravilhosa. Mas o que eu estou dizendo para você, você precisa guardar no teu coração. Porque aqui, gente, no nosso coração, no nosso espírito, é onde se define se a gente vai ser feliz ou não. Por isso que um coração ofendido, que a gente vai falar na última aula, é um estrago terrível na nossa história. Então, voltando aqui para a gente encerrar, você precisa se valorizar, você precisa se apropriar da sua condição. Se você é filha, você é herdeira e co-herdeira. O que quer dizer isso? Tudo que Deus tem é teu. Minha filha, você é riquíssima. Amém? Só que não é riquíssima de uma forma muito terrena, não. Você herdou o caráter de Deus. Você herdou o amor, a paz, a bondade, a longanimidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Tá bom para você? Tá bom para você? Querida, quando você se torna co-herdeira com Cristo, é isso que eu sou. Todo dia eu levanto e eu vou confessar para você, tem dia que eu acordo brocochô. Uma pastora do DNA. Gente, tem dia que eu acordo assim. Aí eu falo assim, peraí, eu posso decidir em reinar ou me tornar uma escrava das circunstâncias e das pressões que a vida tem. Porque você tem pressão no dia a dia ou só eu que tenho? Mas quando a pressão vem, eu tenho decidido em nome de Jesus, pela fé,
que eu vou, não está aqui, que eu vou desenvolver novas atitudes. E porque à medida que Ele vai fazendo em mim, Ele vai fazendo através de mim, e de glória em glória eu vou brilhando, eu vou brilhando, eu vou brilhando, até eu ser parecidinho com Jesus, meu irmão mais velho. Amém? Então agora feche seus olhos, porque deu o horário. Aleluia. Amém? Feche os seus olhos e fala para o Senhor que você deseja nessa noite sair desse lugar, dessa condição de cativeiro. Talvez alguma área da tua vida você tenha sentido presa, oprimida, talvez desanimada, frustrada. Mas hoje o Espírito Santo, Ele está aqui. E Ele está dizendo para nós que existe um lugar de reino, que existe um lugar onde você é coroada de graça e de glória. Existe um lugar onde Ele põe uma coroa na tua cabeça e Ele te diz: tu és toda formosa, querida minha, e em ti não há defeito. Porque Deus, Ele não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o coração que se deixa ser moldado, que se deixa ser tocado e transformado pelo Senhor. É esse coração que Deus está trabalhando, que Ele está buscando. Oh, doce Espírito Santo, fala para Ele que hoje você quer sair desse lugar e que você quer se apropriar da sua verdadeira identidade, do seu verdadeiro nome, em nome de Jesus. Aleluia. Continue orando. Pai querido, nós te louvamos, porque lá na cruz o Senhor restituiu tudo que foi roubado, tudo que foi tirado de cada um de nós. O Senhor nos deu ali a recompensa, as bênçãos. Nós nos apropriamos de tudo aquilo que foi nos dado, tudo aquilo que nos foi devolvido. O Senhor é um Deus de amor, um Pai de amor, um Pai querido, um Pai que nos resgatou com mão poderosa. E nós quebramos nesta hora toda prisão, toda corrente, tudo aquilo que nos mantém longe, que nos mantém amarrados. Todas as correntes da orfandade nós arrebentamos, todas as amarras emocionais, elas estão destruídas, porque lá na cruz o Senhor deu um brado: está consumado. A nossa vitória, a nossa salvação, a nossa restauração, espírito, alma e corpo. Pai, nós nos apropriamos da filiação celestial, nós rejeitamos a rejeição. Fala você aí mesmo no seu lugar: eu rejeito a rejeição, eu não aceito o abandono. Papai me ama, Papai Celestial está comigo. Ele enviou Jesus para me salvar, para restaurar todo o meu ser, espírito, alma e corpo. Nos apropriamos, Senhor, da restauração, nos apropriamos da paternidade espiritual. Todo sentimento de abandono é arrancado, de orfandade é arrancado. Não somos filhos bastardos, nós somos legítimos. Você é uma filha legítima do Pai. Você é amada, você é desejada. Fique de pé agora. Coloque a mão no seu coração. Ah, você é filha amada. Papai, Ele deu um grito do céu. Ele diz: tu és a minha filha amada, em quem eu tenho prazer. Ele tem prazer. Você é amada, você é desejada. Ele tem um prazer enorme. Ele tem uma satisfação plena de estar com você. Eu queria que você abraçasse a sua irmã aí do lado, 2 a 2, 3 a 3. Fala bem nos olhos dela: você é uma filha amada. Você é desejada. Eu te amo. Papai do céu te ama. E aqui a sua alma é curada,
é restaurada, é transformada. Aqui você é outra mulher, uma mulher real, filha do rei, princesa do Senhor. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.